Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Nós estamos aqui agradecidos a Deus pelo Senhor usar a ferramenta do Seminário Teológico Ebenezer para patrocinar esse programa Deixa a Bíblia Falar. De fato, é uma satisfação imensa poder contribuir com o aperfeiçoamento tanto do homem que serve ao Senhor, quanto da mulher que serve ao Pai. Nós ficamos muito contentes por contribuir com esse crescimento e nós esperamos que você, que está ouvindo essa mensagem, possa deixar que ela invada os seus corações, encontre terra boa e que você possa produzir muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Pois bem, nós estamos tratando sobre as instruções do apóstolo Paulo, contida na carta aos Efésios, de como vencer as ciladas do diabo. Nós vimos que nós temos tudo que nós precisamos. Nós temos todas as bênçãos espirituais que nós precisamos nos lugares celestiais em Cristo, onde Jesus está, onde o Espírito de Deus está, onde Deus está, mas também está o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Nós estamos neste local, nós estamos sendo influenciados, este mundo está sendo influenciado por causa desta luta que é travada neste campo espiritual. E nós precisamos estar atentos, porque essa é uma situação que, se nós não nos tocarmos, nós não vamos prestar atenção de que o Satanás está operando na vida de todos aqueles que deixam que ele realmente faça a diferença. Então nós vamos nos fortalecer pelo Espírito Santo de Deus e esperar, logicamente, que ele nos cubra e nos conceda o entendimento necessário para que o poder que opera nas nossas vidas pode fazer muito mais do que nós pedimos ou de que propriamente nós pensamos. Hoje nós vamos justamente entrar no capítulo 4. Na carta aos Efésios, capítulo 1 ao 3, são informações importantes que o apóstolo Paulo está dando para a igreja e, consequentemente, os seus membros, para que eles entendam que essa é uma guerra difícil de ser travada, mas que nós temos um Deus muito mais poderoso do que aquele que é o nosso inimigo. E aqui no capítulo 4, ele começa a dar instruções para descrever as atitudes que nós devemos ter perante as oportunidades que o Satanás apronta e promove para que nós nos desviemos da verdade. Então, o apóstolo Paulo começa o capítulo 4 dizendo algo importante. Veja lá no versículo 1. Ele roga, pede com muita intensidade, faz uma oração, oração com muita intensidade a nós, e que nós andemos de modo digno da vocação que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para sermos cidadãos dos céus. Nós fomos chamados para participar da família de Cristo. Nós fomos chamados para batalhar junto com o Pai para que a sua vontade, o seu propósito, o seu eterno propósito que ele planejou antes da fundação do mundo, possa justamente estar acontecendo agora. O diabo está lutando contra, está fazendo de tudo para que o plano de Deus não tenha êxito. Mas ele já teve, nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo. E nós estamos dizendo para todo mundo, sobretudo para os principados e potestades nos lugares celestiais,
que o eterno propósito de Deus é baseado na multiforme sabedoria do Pai. Nós precisamos, para que isso fique de fato gravado, não só no nosso coração, mas na mente do diabo, de que nós estamos andando de modo digno da vocação que ele nos chamou. E ele vai justamente dizer para nós que nós não devemos mais andar, como no versículo 17 do capítulo 4, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, Paulo está dizendo, ande do modo digno da vocação que vocês foram chamados. Não andeis mais como você andava antes. Agora, ele está dizendo, vocês não têm o entendimento obscurecido. Lembra, o apóstolo Paulo fez uma oração no capítulo 3, onde ele pede para que nós compreendamos com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e que conheçamos o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, nossa consciência não está obscurecida, nós não estamos alheios à vida de Deus. Por isso, nós precisamos andar segundo a vocação que nós fomos chamados. Ele está dizendo no versículo 20 para nós, não foi assim que nós aprendemos em Cristo, a viver de modo como os gentios, como aqueles que se sujeitam à vontade do príncipe da potestade do ar, o príncipe que atua nos filhos da desobediência. Nós não aprendemos assim em Cristo. Nós temos ouvido sobre ele, sobre sua palavra. Nesse momento é isso que está acontecendo. Nós estamos sendo instruídos segundo a verdade de Jesus. No sentido quanto ao trato passado, nós despojamos do velho homem. Nós estamos nos renovando no espírito do vosso entendimento. Nós estamos nos revestindo do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes justamente da verdade. Isso é algo valioso e importante para nós. Para aquele que quer andar de modo digno da verdade, nós precisamos, de fato, entender que nós não vivemos mais segundo a vontade do príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Nós não somos mais dependentes da vontade do diabo, que sem perceber, de uma forma bastante ardilosa, ele tem manipulado a vida de muitas pessoas que têm sofrido e passado por muitos problemas por não entender a atuação do diabo neste mundo. E aí ele diz algumas atitudes importantes que têm prejudicado o dia a dia das pessoas. Versículo 25 do capítulo 4, ele diz, deixe a mentira, fale cada um a verdade com o próximo. Quantas pessoas têm mentido uns para com os outros? Quantas inverdades existem nessa vida? Nós precisamos realmente mostrar que na igreja do Senhor não é assim. Nós somos membros um dos outros e por isso nós falamos a verdade um para com os outros, e essa vida cristã que nós temos na igreja, uns para com os outros, levamos para a nossa sociedade e transformamos a nossa sociedade pela verdade. Ele diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. É incrível como as pessoas têm deixado o ódio tomar a sua vida. E o Satanás está cada vez mais contente com isso. O diabo está tendo lugar quando nós criamos ódio um pelo outro.
Muitas vezes as pessoas nos fazem mal e muitas vezes a gente fica irado, mas o apóstolo Paulo está dizendo: não deixe que isso lhe tome, tire da sua vida. Deixe que o Senhor, pelo seu Espírito, mude o seu ser. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão unicamente aquilo que for boa para edificação, para que aquelas pessoas que ouvem você possam transmitir e entender que você está falando sobre graça. Graça que traz uma vida abundante e que isso sai da sua boca. Nós precisamos realmente viver uma vida dessa forma. E aí ele traz o versículo 30, algo importante. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Lembra? Como é que a gente pode entristecer o Espírito de Deus? Será que nós vamos mentir? O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Será que nós vamos deixar a ira tomar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo não é de gritaria, é de amor, de paz, de misericórdia, mansidão. Isso é fruto do Espírito. Ele vai dizer: alguém que furtava, não furte mais, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom e que você possa acudir o outro, possa ajudar o necessitado. Longe de vós, versículo 31, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. O Espírito Santo que habita em nós tem um fruto completamente diferente, um fruto de amor, de bondade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, de paz. Não é um espírito de amargura, de gritaria, de cólera. Antes, versículo 32, sede uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Olha que vida de modo digno, cristã, que agora nós podemos viver. Quando nós tomamos essa vida digna que o Senhor nos dá, nós estamos vencendo o diabo. Nós estamos vencendo as ciladas do diabo e superando justamente as artimanhas e as formas assim que ele apronta para que nós possamos cair. Por quê? Porque nós estamos atentos, vivendo uma vida que não entristece o Espírito de Deus. E aí, no capítulo 5, ele diz algo valioso para nós. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como é que nós imitamos Deus? Quando estendemos o seu perdão que nos tirou da morte e nos deu vida em abundância. Andai em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós vamos se sujeitar a Deus e não à cilada do diabo. Nós vamos dizer para ele como Jesus disse: arreda de nós, Satanás, sai, porque a Deus, ao único Deus, é que nós devemos adorar e louvar e bendizer o seu nome. Fazendo assim, se sujeitando e assumindo a vida digna do qual fomos chamados, resistiremos ao diabo. Que Deus possa abençoar você e toda a sua casa. Até mais.